Muito bom dia a todos. Conseguem-me todos ver e ouvir? Hein? Ótimo. Vamos então começar o nosso webinar de hoje. Vamos falar aqui sobre limpezas de feridas. Queria só, antes de começar, fazer só aqui um pequenino reparo. É que vamos ver aqui algumas imagens um bocadinho fortes. Está bem? Portanto, se acharem que são fortes demais, peço que não reparem, porque não há outra forma também de explicar a maior parte das situações que são aqui demonstradas. Também ver aqui que está aqui um erro, não é um soft skills, é um webinar, está bem? Mas então começar, o que é que nós vamos ver hoje? Vamos identificar os diversos tipos de feridas, perceber as estruturas envolvidas, limpar a ferida, decisão de fechar ou cozer, também vamos falar um bocadinho sobre isso e depois sobre o tratamento propriamente dito. Portanto, vamos começar aqui então com imagens e vamos começar já aqui com algumas imagens que são um bocadinho fortes. Ou seja, o animal chega assim à clínica ou chega assim ao pé de nós e o que é que se deve fazer nestas situações. Portanto, muitas vezes poderemos ter feridas pequenas, outras vezes poderemos ter feridas bem maiores e se soubermos abordar uma ferida mais complicada e mais complexa, saberemos certamente abordar uma ferida mais pequena. Ora então, acima de tudo, a primeira coisa é manter a calma. Manter a calma porque só com a calma é que nós podemos compreender e tentar perceber aquilo que se passará no animal. E, mantendo esta calma, a seguir vamos perceber se o animal está em risco de vida ou não. Portanto, temos que analisar os sinais vitais, como respiração e o batimento cardíaco, também o estado de alerta, ou seja, se está consciente ou se está, por exemplo, desmaiado, se tem hemorragias ativas que sejam visíveis, ou seja, se temos sangramentos abundantes visíveis, muitas vezes podem haver hemorragias internas que não são visíveis, portanto nunca podemos tirar da ideia que haja uma hemorragia, porque poderá haver uma hemorragia interna, e se tivermos alguma complicação nestes pontos que falámos aqui, chamar o veterinário porque não está ao alcance da vossa forma de atuar. De seguida, temos que conseguir caracterizar os tipos de feridas. E nós temos 3 tipos de feridas. Temos feridas cortantes, temos feridas perfurantes e temos feridas abrasivas. Nós aqui vamos ter aqui os 3 tipos, ou seja, temos aqui uma ferida cortante, vocês veem que é aqui um golpe numa almofada plantar de um cão. Temos aqui uma ferida abrasiva na parte posterior de um cão também, portanto temos aqui 2 feridas abrasivas, elas podem ser abrasivas por químicos, por exemplo com ácidos, ou então com temperatura, ou então também, por exemplo, nos atropelamentos, o esfregar no asfalto, ou seja, também é outro tipo de ferida abrasiva. E depois temos as feridas perfurantes, como temos esta daqui e esta daqui, ou seja, temos feridas perfurantes com orifício de entrada e com orifício de saída, onde nós conseguimos ver aqui neste gato, conseguimos traçar mais ou menos qual será a zona que está afetada. Portanto, se tem uma lesão com entrada neste lado da cabeça e saída aqui neste lado da cabeça, certamente não terá os intestinos afetados, correto? Porque eu tenho um orifício de saída que me faz conseguir perceber o trajeto daquela ferida. Mas por outro lado posso ter feridas perfurantes com orifício de entrada, mas sem orifício de saída. E estas aqui são aquelas que são mais complicadas de conseguir realizar um prognóstico, porque nós não sabemos o que é que está afetado. Ou seja, poderá estar, e isto aqui é uma zona costal, e poderemos ter aqui pulmões, coração, intestinos, estômago, rins,
sistema reprodutor, bexiga, baço, pâncreas, diafragma. Podemos ter aqui uma imensidão de órgãos que estão afetados, ou então até nenhum deles. Mas como ela não tem um orifício de saída, nós não conseguimos traçar uma possível lesão que tenha, nem saber ao certo a extensão da lesão que tem. Portanto, de todas estas, aquela que sempre suscita mais complicada, por ser mais complicada, é aqui a perfurante sem orifício de saída. Esta daqui pode parecer, principalmente nesta situação específica, pode parecer muito gráfica, mas não tem assim grande problema. Porquê? Temos um orifício de entrada neste lado da cabeça, no outro lado da cabeça. O gato está consciente, está acordado, portanto, muito possivelmente apenas teremos pele afetada, portanto, bateu no crânio, não chegou a perfurar o crânio e passou para o outro lado, portanto, não teremos quase com 99% de certeza que não teremos o cérebro afetado. Portanto, aqui não tem grande problema. Estas daqui nós conseguimos, temos aqui o corte e aqui temos a ferida abrasiva. Ana diz, na ferida cortante de uma almofada no metacarpo, o que fazer? Vamos ver aqui ao longo aquilo que fazer consoante a ferida, mas isso depende sempre, como vamos chegar ao final a essa conclusão, da ferida em si e da decisão do médico veterinário. Estruturas afetadas, ou seja, nós para saber, lá está, e por isso é que as perfurantes sem orifício de saída são complicadas, é porque nós não temos um orifício de saída para conseguir perceber a extensão. Ora então, nós podemos ter pele afetada, e aqui simples, podemos ter vasos, ou seja, feridas que sangram muito, e nesta situação nós temos que tentar estancar a ferida com pressão ou laquear, que é fechar com uma pinça hemostática os vasos que estão afetados, para que o animal não fique sem sangue, não é? E morra, fique em risco de vida. Se tivermos possivelmente articulações afetadas, também temos que ter cuidado porque podem causar artrites céticas, e as artrites céticas são incapacitantes para a vida normal de um animal, principalmente um animal que seja atleta, porque pode destruir por completo uma articulação e o animal pode viver com dores o resto da vida, e se for um atleta pode nem nunca mais conseguir retomar a sua vida desportiva. Temos também tendões ou ligamentos afetados, e aqui terá que se perceber se será para a cirurgia ou não, dependendo, lá está, da extensão. Podemos ter órgãos afetados, e aqui eu, quando falo em órgãos, estou-me a referir a órgãos internos, ou seja, órgãos da cavidade abdominal, órgãos da cavidade torácica, da cavidade craniana, e aqui é para cirurgia logo, ou seja, tem que se avaliar a extensão dos danos em cirurgia. Para o caso de ser necessário atuar de imediato, já estamos num ambiente cirúrgico para conseguir resolver a situação desde logo. E depois temos aqui múltiplas estruturas afetadas, que será o mais normal, ou seja, nós estamos sempre aqui com múltiplas estruturas afetadas, nem que seja porque temos pele e mais alguma coisa sempre. Portanto, será aqui mais o normal. O que é que se deve fazer em todas as feridas? Deve-se tricotomizar a zona, ou seja, tosquiar. Isto para quê? Para que nós consigamos procurar feridas que não são tão visíveis pelo pelo comprido, não deixar ver. Eu coloquei-vos aqui duas imagens que são bem ilustrativas disto. Que é o quê? Nós temos aqui esta extensão toda de pelo já tricotomizado, não é? Já tosquiado, onde se consegue ver esta extensão toda, mas possivelmente se não tivéssemos tosquiado, só se iria ver se calhar esta daqui, esta ferida daqui, se calhar aqui um bocadinho, não se ia ver esta extensão toda, principalmente estas mais pequeninas aqui para o lado. Esta ferida que está aqui, vocês veem aqui, é na nuca de um cão. Temos um orifício de entrada, uma ferida perfurante com orifício de entrada, mas sem orifício de saída. Aqui é relativamente fácil porque sangrou bastante.
Mas se não tivesse sangrado, possivelmente esta ferida iria passar despercebida. Portanto, temos que sempre procurar feridas no corpo todo do animal, outras que tenham, e tricotomizar bem a zona com boas margens para perceber se não há mais tensão nenhuma desta ferida que temos aqui. Já sabem, se entretanto tiverem dúvidas, vão colocando pelo chat, está bem? Que eu esclarecerei assim que possível. De seguida, temos que limpar a ferida. E aqui podemos limpar a ferida com vários tipos de produtos. Podemos utilizar peróxido de hidrogênio, que já vamos ver o que é, iodopovidona, clorhexidina ou cloreto de sódio. Portanto, aqui já vamos ver quando usar o quê e para que é que cada um destes produtos é o mais indicado. A Mafalda questiona, é preciso analgesia para a tosquia? Vai tudo depender da extensão da ferida e do animal em si. Há animais que estão com tantas dores ou com tanto stress que temos que sedá-los, não será analgesia, será sedação, para conseguir fazer uma boa avaliação da extensão de toda a ferida e se tem mais. Há outros que deixam normalmente uma tosquia, não é necessário analgesia nem sedação. Portanto, vai sempre depender do indivíduo em si. Está bem? Não é uma situação que eu lhe consiga dizer é sempre necessário ou não é necessário, mas a ser necessário será necessário a sedação e não a analgesia. Ora então, para limpar, podemos utilizar peróxido de hidrogênio. O que é peróxido de hidrogênio? É água oxigenada. Nada mais do que água oxigenada. Porquê que a água oxigenada é bom? Ela tem um bom poder hemostático, ou seja, ela tem um bom poder para estancar pequenas feridas sangrantes. Está bem? Não é para estancar feridas que sangrem muito, que estejam a sangrar muito. Não. Ela é para limpar pequenas feridas sangrantes. Por exemplo, estas feridas como tem aqui, que está aqui no maxila, que pode ter sido causada por uma máquina de tosquiar, que entrou aqui um bocadinho e cortou um bocado a pele, sangra, um bocadinho de água oxigenada numa compressa ou no algodão, fazer um bocadinho de pressão e para de sangrar em pouco tempo. Portanto, é ótimo para isso. Também é bom para limpar o sangue envolvente, ou seja, para todo o sangue que está à volta, para limpar o sangue envolvente, é bom para conseguirmos também, lá está, ajudar a perceber melhor a extensão da ferida. Depois podemos utilizar a iodopovidona, que é nada mais, nada menos do que o betadine. Este produto tem um bom poder desinfetante, ou seja, ele consegue desinfetar aqui a ferida, portanto conseguimos ter aqui já algum grau de desinfecção, não só de limpeza em si, e é bom para feridas infectadas ou com corpos estranhos, que corpo estranho é tudo o que esteja ali que não deveria estar. Areia, um dente que possa ter ficado de outro animal, terra, paus, aquilo que for que esteja na ferida que não faça parte dela. Portanto, a iodopovidona, feridas infectadas ou com corpos estranhos. A clorhexidina é basicamente a mesma coisa, ou seja, nós temos um produto diferente, que é cor-de-rosa, também tem um bom poder desinfetante, também serve para feridas infectadas e com corpos estranhos. Portanto, agora convém perceber quando usar um ou quando usar outro. E as diferenças são estas. O betadine ou a iodopovidona tem um bom poder desinfetante, mas demora cerca de 15 minutos a fazer efeito. Portanto, ele demora mais tempo a fazer efeito. Por outro lado, a clorhexidina demora cerca de 5 minutos ou menos a fazer efeito. Portanto, vai desinfetar a ferida mais rápido. Até este ponto, parece que a clorhexidina é melhor para desinfetar do que o betadine, mas isso não é verdade. Porquê? Porque o betadine consegue desinfetar e eliminar fungos. Portanto, aqui a parte do fungicida nós não temos na clorhexidina, mas conseguimos ter com maior ação na iodopovidona. Portanto, isso aí vai ajudar. Portanto, se tivermos feridas que já estejam com bastante umidade, em zonas com temperaturas mais altas, bastante úmidas, aqui se calhar o betadine será
a melhor opção. Em todas as outras situações, a clorohexidina poderá ser aqui a melhor opção para desinfetar as feridas. Temos aqui algumas dúvidas. A Nádia diz algum betadine especial para animais? Não, é o mesmo. Davi questiona uma dúvida: pode usar lubrificante à base de água para limpar uma ferida? Não faz sentido, está bem? Porque isso só vai fazer agarrar mais detritos à ferida, portanto não faz sentido usar lubrificantes. Os lubrificantes são para o que são, é para lubrificar alguma coisa, e os outros produtos são para a sua finalidade, e neste caso desinfetantes são para utilizar nas feridas, ou então já vamos ver o cloreto de sódio, qual a sua aplicação. A Ana diz, geralmente em clínicas usa-se mais iodopovidona, não necessariamente. Pode-se usar iodopovidona ou clorohexidina, vai depender aqui um bocadinho da decisão de cada veterinário também, o que é que quer usar. A Ana diz, numa cirurgia é usada a clorohexidina, pode ser utilizada a clorohexidina também. Apesar de que, lá está, se quisermos uma ação mais duradoura, mais prolongada, e em cirurgia muitas vezes quer-se isso ou seja, para ficar na envolvência do local onde se vai intervencionar, deixa-se o betadine, por causa disso tem uma ação mais prolongada, mas pode-se utilizar a clorohexidina também. Aqui a Ana também questiona, a clorohexidina à venda no mercado ou só para profissionais? Existe à venda em farmácias e lojas mais de especialidade. Não se encontra como a iodopovidona, que se encontra até no supermercado. A clorohexidina ainda não há em todos os locais, mas qualquer pessoa pode comprar. De seguida, nós temos o cloreto de sódio. Ou seja, que é nada mais, nada menos do que o soro fisiológico, e neste caso o soro fisiológico estéril. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos até agora, mesmo os desinfetantes, não são estéreis, ou podem não estar estéreis. Aqui o cloreto de sódio ou o soro fisiológico estéril consegue garantir 0 micro-organismos. E então nós vamos utilizar isto sempre que temos a certeza ou não temos a certeza das estruturas afetadas. Por exemplo, aqui nesta ferida nós podemos ter aqui uma articulação. Dentro das articulações, dentro das cavidades, não devemos colocar betadine nem clorohexidina, sob o risco de poder corroer alguma mucosa ou alguma parede de algum órgão. E como tal, devemos sempre, quando não temos a certeza das estruturas que estão afetadas, usar sempre o cloreto de sódio até ter a certeza, de modo a não causar nenhuma lesão extra ou acrescida no animal. Portanto, nesta situação temos uma articulação ao pé, o mais correto a utilizar será usar o soro fisiológico estéril, de modo a não causar nenhuma lesão externa. Devemos retirar todos os corpos estranhos durante a limpeza, como por exemplo aqui temos pus, temos algumas areias. Deve-se tirar tudo das feridas, todos os corpos estranhos, mas nunca se deve mexer neste tipo de corpos estranhos. Aqui a Diana questiona o que significa estéril neste sentido. Significa que não tem micro-organismos. Está bem? No fundo, é aquilo que significa estéril em todo o sentido de limpeza e desinfecção. Cláudia diz, o álcool também pode ser usado para desinfetar numa situação de emergência? Pode, mas não é tão eficaz como os outros produtos. Tem uma ação muito residual, muito curta e muito só naquele local. Portanto, não é o mais indicado, para além de arder, fazer doer bastante numa ferida. Ora então, como eu estava a dizer, nunca se deve mexer neste tipo de corpos estranhos, ou seja, corpos estranhos que estão a entrar para dentro de uma cavidade. Vocês têm um exemplo deste cão que tem uma faca espetada na cabeça, e acreditem que esta fotografia é real, está bem? Não é uma montagem. Temos um cão que tem uma faca espetada na cabeça e o cão está de pé, está vivo, chegou pelo seu próprio pé até ao hospital. Portanto,
Se ele está de pé e está vivo com a faca espetada, por algum motivo é. Não quer dizer que quando se tirar a faca, ele não vá morrer no momento a seguir. Portanto, nunca se deve mexer até conseguir perceber qual a extensão da lesão e retirar apenas em cirurgia para o caso de haver algo que aconteça durante a retirada do corpo estranho, possa ser resolvida logo em cirurgia. No caso deste cão, temos um pau espetado aqui na zona do tórax, podemos ter coração afetado, podemos ter pulmões afetados, mas por algum motivo ele também ainda não está morto, está deitado numa marquesa, entubado, pronto para ir para a cirurgia, para retirar este pau daqui. Se o pau estiver espetado no coração e retirarmos o pau, o cão em poucos segundos ou minutos vai se esvair em sangue e vai morrer. Portanto, não se deve retirar, porque o próprio pau pode estar a tapar o buraco que criou e, como tal, o animal mal vai sobrevivendo mal, mas durante pouco tempo consegue sobreviver até chegar a um hospital. A mesma coisa com os pulmões, podemos ter uma perfuração, pode não estar a haver trocas gasosas em condições e o próprio pau pode estar a solucionar aqui este problema. Portanto, nunca se deverá retirar nem mexer neste tipo de corpos estranhos sem estarmos em ambiente hospitalar e preparados para entrar em cirurgia caso seja necessário. De seguida, fechar ou não, ou seja, encerrar ou não a ferida em si. Temos aqui uma dúvida. Ana, que diz exatamente, em uma cirurgia pode-se fechar a perfuração e o médico pode dar uma chance de sobrevida ao animal. Sim, é isso mesmo, ou seja, é retirar em cirurgia para que qualquer complicação que haja conseguir ser resolvida naquele preciso momento. Ora então, fechar uma ferida ou não fechar? Já todos vocês devem ter passado por situações onde umas vezes coloca-se pensos, outras vezes cose-se, outras vezes não se cose. Isto vai sempre depender do tipo de ferida, da extensão dela, da localização, ou seja, em que zona é que está, se é uma zona com muito movimento ou uma zona com pouco movimento, e também da opção do veterinário. Também é importante perceber aqui a opção do veterinário, muitas vezes por opção do veterinário, o que um veterinário acha que deve encerrar a ferida, seja com fio de sutura, seja com um penso, seja com o que for, para o outro não é da mesma opinião, portanto deve-se respeitar a opinião do médico veterinário que está a ver aquele caso naquele momento. Nós, para encerrar as feridas, temos à nossa disposição fio de sutura, como vocês veem aqui, com diversos pontos, está bem? Isto aqui não é propriamente de uma ferida, isto foi de uma cirurgia, mas é para vocês conseguirem perceber, é um bocadinho igual, seja aqui pontos de sutura a encerrar esta ferida. Podemos utilizar também agrafos, ou seja, temos aqui o agrafador e os agrafos dão também para fechar as feridas, principalmente feridas não muito extensas, consegue-se fechar bem com os agrafos. E temos também as colas cirúrgicas. Estas colas cirúrgicas são bastante usadas em humanos, em medicina veterinária não é muito usada porque os animais têm muito pelo e então a cola pode não funcionar em condições. Portanto, nós utilizamos mais os agrafos e os fios de sutura. Não quer dizer que não há quem utilize em medicina veterinária cola, porque existe e há quem use, mas não é o mais usado. De seguida, fazer penso ou não fazer penso. Esta é outra das questões, que é deixar a ferida ao ar ou deixar a ferida tapada. E isto aqui é muito simples, que é o animal consegue chegar à ferida, vai lamber a ferida ou vai andar com a ferida no chão, ou seja, em contacto com o chão, com sujidade e que possa infectar, então aí deve-se colocar um penso. Quando o animal não consegue chegar, não consegue lamber ou é uma zona afastada do chão, aí pode-se deixar sem penso e pode ficar ao ar, porque basta colocar uma pomada ou colocar um bode ou algo e o animal já não vai estar lá, portanto já não vai infectar mais a ferida. Portanto, nós conseguimos ter aqui
várias opções para utilizar, e lá está, aqui é sempre um bocadinho a questão de que uma ferida tapada vai estar no escuro, vai estar mais quente e vai ter umidade, que é tudo aquilo que as bactérias gostam. Portanto, nós vamos estar a criar o ambiente propício para que as bactérias consigam crescer e multiplicar-se. Portanto, sempre que possível, as feridas deverão ficar ao ar. Portanto, sempre que não seja possível essa situação, ou por exemplo, como é uma ferida numa pata, vai estar a andar no chão, vai estar suja, ou então o animal vai lamber a ferida, vai estar sempre ali à volta da ferida e pode abrir ainda mais a ferida, aí sim fazer o penso, está bem? Mas sempre que possível, evitar o penso em feridas é a melhor coisa que se deve fazer. De seguida, e por último, temos o tratamento, ou seja, anti-inflamatório, antibiótico e as pomadas cicatrizantes. Ou seja, anti-inflamatório é importante porque tem sempre alguma analgesia, ou seja, vai sempre tirar alguma dor, vai sempre desinflamar, nós vamos ter sempre uma reação inflamatória, vai sempre inflamar, portanto, devemos utilizar um anti-inflamatório, principalmente em feridas mais extensas, em feridas mais complicadas. O antibiótico já se deve utilizar apenas em situações onde temos uma ferida infectada ou temos uma ferida em que tivemos corpos estranhos. Em que, se nós tivermos corpos estranhos, nem que seja só e unicamente areia, aí deve-se utilizar o antibiótico, porque a areia tem bactérias e se aquela ferida ainda não está visivelmente infectada, poderá estar microscopicamente infectada e daí para a frente vai criar uma infecção. Portanto, aí sim deverá-se utilizar antibiótico. Depois temos as pomadas cicatrizantes. As pomadas cicatrizantes, como vocês sabem, ajudam a cicatrizar, mas elas têm uma função muito melhor do que ajudar a cicatrizar. No fundo, aquilo que elas são mesmo boas, a sua ação perfeita é criar uma barreira para o exterior. Ou seja, principalmente criar uma barreira para micro-organismos, bactérias, fungos, tudo aquilo que possa ficar na ferida. Também criar uma barreira para pequenas poeiras, areias, as moscas, e é para isso que elas são muito boas. É para criar uma barreira para o exterior, para proteger a ferida e proteger o interior do animal até que ele consiga cicatrizar em condições. Portanto, as pomadas cicatrizantes, e levem isto daqui, mais do que ajudar a cicatrizar, elas vão criar uma barreira para o exterior e é aí que elas são muito boas. E cheguei ao final do que eu tinha para vos transmitir, sendo que hoje percebemos aqui os tipos de feridas, as estruturas afetadas, nunca esquecer de tricotomizar e procurar mais feridas, saber sempre escolher o produto a usar para lavar a ferida consoante o tipo de ferida e a extensão dela, quando fazer penso e o tratamento. E neste ponto queria ver se têm alguma dúvida ou se ficaram esclarecidos com tudo aquilo que falámos aqui hoje. E a Beatriz diz, a tosquia não pode magoar mais o animal se passar por cima da ferida? Sim, por isso é que não se irá passar por cima da ferida, passa-se à volta da ferida. Deve-se cortar os pelos todos no bordo da ferida, mas à volta da ferida. Davi colocou uma questão, Pet Shop pode vender medicamentos? Não tem nada a ver com este webinar, vou responder muito pode, se tiver uma licença específica e cumpre todos os requisitos. Mas vou aceitar perguntas que sejam no seguimento deste webinar, está bem? Cristiana diz, o penso depois terá de ser trocado de quanto em quanto tempo? Vai depender muito de vários fatores, mas no máximo 72 horas, no máximo dos máximos, sempre que o ideal é de 24 em 24 horas. A Gabriel diz, em alguns casos podemos substituir o penso por um cone para o animal não lamber? Sim, claro, por isso é que eu disse que o ideal é deixar a ferida
ao ar, desde que o animal não consiga lamber. Como é que o animal não consegue lamber? Se é porque colocou um cone, se é porque não vai lá lamber porque não consegue chegar, isso aí já é outra questão, está bem? Mas o cone é uma das coisas que é utilizada para que o animal não vá ao pé da ferida. Diana diz, o anti-inflamatório deve ser usado em grande parte das feridas? Sim, principalmente feridas com uma extensão com uma extensão maior. Aqui uma dúvida de Dani que diz em relação ao pensos, no caso de ser, por exemplo, atrás da nuca ou nas costas, deve-se fazer penso ou deixar o ar livre. Se o animal se deitar de barriga para cima, a ferida irá entrar em contacto com o chão. Pode deixar o ar livre, ele não vai passar 24 horas do dia dele deitado de barriga para cima, portanto não irá ser um problema. Está bem? Ana diz, o cone eles às vezes conseguem tirar. Sim, é verdade, mas já existem outros tipos de cones que não são cones propriamente, são como se fossem umas boias para pôr à volta do pescoço, que já são mais difíceis e também não são tão complicadas de eles usarem, porque o problema do cone é eles perderem a visão periférica e também a audição periférica. E esse tipo de colares mais recentes já minimizam esse problema. Mais dúvidas que tenham? Não tem mais dúvidas? Surgiu aqui outra dúvida, diz as pomadas cicatrizantes também são as mesmas que nós usamos ou algo específicas para animais? São as mesmas que nós usamos. Mesmo as específicas para animais nós podemos usar também. Portanto, não há aqui nenhuma diferença. A iodopovidona pode ser colocada em grandes tensões? Sim, claro, pode. Não deve ser usada durante muito tempo seguido porque vai ressequir a pele. Este gás pode ser colocada no corpo todo do animal, se for necessário. Que o Mauro diz desmembramentos, tipo uma orelha. Eu suponho que esteja a falar de grandes lacerações em orelhas. Se dá para colá-la? Não, para colar não dá. Dá para cozer, ou seja, suturar a orelha. Sim, isso claro que dá para fazer reconstruções de tudo. Muito bem, não sei se têm mais dúvidas. O Leonor diz, se as feridas for nas orelhas, devemos fazer penso ou deixar aberto. Como eu disse, vai sempre depender do médico veterinário, da extensão, do tipo. Não há uma fórmula que resulte para todos. Portanto, eu não lhe vou estar a dizer que deve pôr penso ou que não deve pôr penso. Tudo depende de vários fatores. E os fatores são os que eu expliquei aqui. Ou seja, vai depender da extensão, da localização, do tipo de animal, do meio envolvente, de vários fatores. Não é uma fórmula que dê para todos. Isso não existe em matemática. Matemática não é, em medicina, peço desculpa. Medicina não é matemática e não existe uma receita que funcione para todas as situações da mesma forma. Tudo tem que ser visto, tudo tem que ser analisado em cada uma das vezes. Está bem? Muito bem. Aparenta não haver mais dúvidas e, posto isto, agradeço imenso terem assistido a este webinar. Já sabem, se entretanto surgir alguma dúvida no decorrer do vosso estudo, é só colocarem pelo campus virtual, que eu esclarecerei assim que possível. Muito obrigado a todos por terem assistido e um ótimo fim de semana.